Glória a Deus, irmãos. Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar, glórias a Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, glórias a Deus. Abra a tua Bíblia no livro do Êxodo de número 33. Enquanto você vai procurando aí, eu quero agradecer a Deus pela vida, mais uma vez, da pastora Grazi, do pastor Charles, que são os fundadores dessa obra abençoada. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês. Eu estava com muita saudade de estar nesse altar. Que Deus abençoe grandemente a vida da minha irmã missionária, mulher de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, do seu esposo, pastor, da sua filhinha que está linda. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, de cada obreiro, de cada um de vocês que estão aqui. Nosso irmão também, que fazia muito tempo que eu não via, né? Glória a Deus. 8 meses trabalhando ali na Itália e foi muito difícil, porque na Europa a gente não encontra igreja assim, né? Esse calor, esse fogo, mas o Senhor ali me sustentou e pela sua misericórdia me trouxe em segurança de volta para o meu país. Irmãos, eu preciso muito entregar algo de Deus aqui nessa noite, e essa noite não vai ser uma missão fácil para mim, porque mediante a isso que o Senhor me revelou e que o Senhor me confiou a esta noite, essa palavra ela tem um peso muito grande, ela tem um peso muito forte, e para mim transmiti-la é uma responsabilidade muito grande. Então é com temor e tremor que eu confesso que estarei ministrando essa palavra nessa noite, amém? Quero pedir a atenção dos meus irmãos nessa noite, tá bom? Para que todos nós possamos entender o que o Senhor tem para falar aos nossos corações, tá bom? Quero agradecer a Deus pela vida da minha mãe também, que está aqui nessa noite, do meu pai. Que Deus abençoe grandemente a vida desse casal de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. A minha irmã que está maior que eu, essa menina, meu Deus do céu. Eu saí daqui, ela era menor, né? Agora está um pouquinho maior. Mas amém. Glória a Deus. Esses sonoplastas abençoados. Vocês são uma bênção. Estava com muita saudade. Amém? Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Quem achou o capítulo 33 de Êxodo? Eu quero só ler um versículo aqui nesse capítulo. Versículo de número 15. Glória a Deus. O texto sagrado que diz assim: E disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Amém, meus irmãos? Agora eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 10. Livro de Hebreus, capítulo de número 10. Glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 10. Versículo de número... Todos acharam? Hebreus, capítulo de número 10. Tem aqui, né, no telão. Amém? Quantos acharam? Dá um glória a Deus. Capítulo 10 de Hebreus. Somente um versículo, que é o versículo de número 31, onde a palavra do Senhor diz assim: Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém, meus irmãos? Vou repetir mais uma vez para você entender o peso dessa palavra.
terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Curve a sua cabeça nesse momento. Senhor, em concordância com a oração dos teus filhos nessa noite, Pai, eu quero me colocar diante da tua palavra, diante da tua igreja, como um vaso de barro. Senhor, que eu diminua nesse momento para que o Senhor cresça e o teu nome seja exaltado e glorificado nessa noite. Que o teu Espírito possa me conduzir, Senhor, ao decorrer dessa mensagem. Que nossos corações possam estar preparados para receber aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, Senhor. Senhor, conduza, Senhor amado, ao decorrer dessa mensagem, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, lembra-te de mim nesse lugar, Senhor. Lembra-te de mim nesta noite, Senhor, e que seja feita a tua vontade, Pai. Porque aqui, Senhor, é o Senhor quem brilha, a honra e a glória toda para ti, Senhor. Do pó eu vim e para o pó eu retornarei. Então que eu diminua, Senhor, nesse momento, para que o Senhor cresça e apareça sobre as nossas vidas. Amém. Você pode aplaudir a Deus nessa noite? Irmãos, pregar sobre Israel aqui não vai ser uma missão muito fácil. Porque quando a gente chega no capítulo de número 33 de Êxodo, Israel já contemplou muitos milagres que o Senhor fez. Então é uma nação escolhida por Deus, mas também é uma nação que presenciou milagres de Deus. Israel, quando a gente chega no capítulo de número 33, já passou por muitas experiências com Deus. E eu não estou falando aqui, irmãos, de 1000 pessoas, de 2000 pessoas, né? Eu estou falando aqui de aproximadamente de 3 a 5 milhões de israelitas que saíram do Egito e foram em busca da terra prometida. Mas é interessante que Israel, ele vai se encontrar debaixo da pior escravidão mundial que existia, que era a escravidão egípcia. Por quê? Porque o Egito era a maior potência mundial naquela época. Não existia outro país maior que o Egito. O Egito, ele era grande em armamento, em riquezas, em soldados. Então, não existia outro lugar maior que o Egito. E agora Israel está enfrentando o pior exílio de suas vidas, que era a escravidão do Egito. Porque eles viviam ali debaixo de opressão, eles viviam debaixo de humilhação, eles viviam debaixo de depressão, de tristeza. Então, não era uma pequena escravidão. Eles eram mutilados, tanto fisicamente como mentalmente. E o que vai acontecer aqui? A gente precisa entender que essa geração que está sendo escravizada aqui é uma geração que gera outras pessoas. E eles vão crescendo. Só que aquelas novas pessoas, elas não têm ainda um pouco a noção do Deus que eles servem. Mas as antigas pessoas conhecem quem é o Deus de Israel. Até porque aqui eles já contemplaram muitos milagres de Deus. Então, alguém aqui se recusa a aceitar essa vida. Alguém se recusa aqui viver debaixo desse jugo
e debaixo dessa opressão. E quando alguém se recusa a aceitar esse jugo, a aceitar essa escravidão, alguém vai se pôr de joelho. E quando alguém se põe de joelho, se põe a clamar. E quando alguém se põe a clamar, em espírito, em verdade, em coração quebrantado, em sinceridade, o Senhor ouve a oração. E eles estavam vivenciando um momento de silêncio. E horrível coisa é Deus não falar. Porque por mais que Deus esteja falando, nos corrigindo, Ele está falando. Ele está nos corrigindo. Ele está nos direcionando a um caminho reto, um caminho de integridade e um caminho de santidade. Mas quando Deus não fala, há um perigo. Porque a gente fica sem direção, missionária. Quando a gente não ouve mais a voz de Deus, a gente não fica mais com aquele sentimento, a gente não fica mais com aquela sensibilidade, a gente perde a direção, porque Deus não fala. E aqui eles estão vivenciando um silêncio de Deus. Só que Deus decide ouvir a oração de quem clama. E aqui Deus não está generalizando todos por causa de um. Então Deus sabe quem é você. Deus sabe quem é eu. Deus sabe quem é da luz e Deus sabe quem é das trevas. E o que vai acontecer? Deus então se comove com a oração de alguém. E Ele decide agora tomar uma atitude. Qual atitude é essa? Eu vou libertar o meu povo dessa escravidão. O tempo da escravidão acabou. Deus decide fazer isso. Só que para Deus fazer isso, Ele precisa levantar alguém. E Ele vai escolher quem? A Bíblia vai nos relatar que Deus escolhe um homem chamado Moisés. E isso é muito interessante, por quê? Porque Moisés é criado dentro do palácio de Faraó. Moisés cresce sobre riquezas e cresce com todo o recurso em suas mãos. Então ele cresce dentro do palácio de Faraó. Então Deus escolhe alguém para estar na comissão de frente que conhece o inimigo. Você precisa entender isso aqui. Deus escolhe alguém para estar na comissão de frente que conhece o adversário. Você precisa saber com quem você está lidando, porque Satanás não é qualquer um. Satanás não tá para brincadeira. O crente tá, mas Satanás não tá. E o inimigo é um inimigo organizado, porque Satanás é inteligente. Satanás é completamente organizado em tudo que ele faz. A gente precisa entender que nós estamos lidando com uma ação maligna que veio do céu, que conhece a Bíblia mais do que nós e que sabe o poder que ela tem para libertar alguém. É com esse inimigo que a gente está lidando, com alguém que conhece a palavra. A gente não está lidando com alguém burro, porque Satanás não é burro. Além de ser astuto, é ousado, porque ele diz: come, transforma essas pedras em pão. Não é tu que é o filho de Deus? Transforma ela em pão, porque eu sei que tu está com fome. Tu já está 40 dias em jejum. Transforma, tu pode. Os anjos não vão aqui te servir. Transforma em pão. Só que o que Jesus nos ensina? O que Jesus nos ensina com essa história? Que tem coisas que nós vamos vencer através da palavra. Não adianta você querer discutir com gente carnal, porque os carnais não entendem os espirituais. Não adianta você discutir com gente que não tem intimidade com Deus. Com gente carnal não se discute.
Jesus não discute com Satanás. Jesus rebate na palavra. Ele diz: é verdade, Satanás, o que você está dizendo realmente é verdade, mas a palavra também diz que nem só de pão viverá o homem. Então você vê, ele é o pai da mentira, mas ele não está mentindo aqui. Você entende como ele é astuto? Você entende como ele é ousado? Porque ele diz: transforma em pão essas pedras, porque tu tem poder para isso. Tu não é o filho de Deus. Ele não está mentindo aqui. E a Bíblia considera Satanás como o pai da mentira. Então você repare bem como ele usa a verdade. Ele atrai a verdade, envolve a mentira, para poder atrair a isca. Para cair na onde? No laço. Então o que a gente tem que entender é que nem tudo que reluz é ouro. Nem todos que estão em Israel é israelita. E não cabe o dever a nós a separação do joio e do trigo, porque isso não cabe a nós. Só que quando Deus aqui decide ouvir a oração de alguém, ele decide levantar um libertador. Quem que ele escolhe? Ele escolhe Moisés. Alguém que conhece o inimigo. Alguém que foi criado dentro da casa de Faraó. Alguém que conhece como lidar com o adversário. Só que Deus faz o que com Moisés? A escolha de Deus vai causar o que em Moisés? Dor. A escolha de Deus vai causar o que em Moisés? Ferida, dor, choro, lágrima. Como assim, irmão Marcos? Porque a palavra de Deus vai nos relatar que agora o Senhor leva Moisés para onde? Para o deserto. O que Deus quer fazer com Moisés no deserto? Deus quer tratar com o caráter de Moisés. Deus quer estruturar Moisés. Porque depois que Moisés assumisse o posicionamento de liderança, ele não podia voltar para trás. Então, para uma pessoa não poder voltar para trás, ela tem que estar estruturada naquilo que ela está fazendo. Ela tem que estar muito bem consciente daquilo que ela está exercendo. Então, para isso, Deus leva Moisés para o deserto, para tratar com esse homem, para restituir, para transformar Moisés. O deserto não é para a morte aqui. Deus não leva Moisés para matar no deserto. Deus leva Moisés para ser tratado no deserto. Se repare bem que no deserto Moisés casa, no deserto Moisés tem filho, no deserto Moisés cresce, Moisés amadurece, Moisés se fortalece, e é no deserto que Moisés vai ter as maiores experiências com Deus. Por quê? Porque é no deserto que Deus vai falar com Moisés através de uma sarça. Então, tem coisas que Deus não vai conseguir fazer com Moisés no Egito, na casa de Faraó. Tem coisas que Deus não poderia fazer com Moisés naquela terra de idolatria. Então, Deus tem que tirar ele daquele lugar. Deus tem que arrancar Moisés daquele lugar e colocar Moisés em um lugar de vulnerabilidade, porque deserto é lugar de vulnerabilidade. Moisés tinha que entender que a dependência dele era de Deus. E na onde a gente vai entender que a nossa dependência é de Deus? Tendo muita riqueza, tendo muito luxo, tendo pessoas para fazerem as coisas para nós? Não! A gente vai aprender isso quando a gente estiver sem nada. Quando a gente estiver na terra seca. Quando a gente estiver sendo tratado por Deus. O que Moisés faz? Moisés aceita o chamado porque ele entende. Ele compreende
que agora chegou o momento da missão dele. Então, uma coisa é você aceitar o seu chamado. Outra coisa é você recuar daquilo que Deus já vem te alertando e te comunicando e te incomodando ao decorrer dos anos da sua vida. Mas você sempre faz caso dessa chamada. Você sempre recua de receber e aceitar essa chamada diante de Deus. Só que o céu não é brincadeira. A obra de Deus não é barganha. Você não pode simplesmente querer Deus para você querer algo em troca. Porque você não está lidando com Deus de barganha. Você está lidando com Deus soberano. Um Deus que não precisa da gente. Porque ao contrário, Ele deu a vida para a gente. E nós temos que entender que nós estamos aqui hoje pela misericórdia de seu Filho. Porque se fosse por Deus, já tinha fulminado toda a humanidade. Porque você que conhece de Bíblia mais do que eu vai entender que a partir de Noé vai nascer uma nova humanidade. Porque Deus disse para Noé o quê? Entra para dentro você e a tua família para a arca. Porque agora eu vou fazer se cumprir a minha palavra na terra. Alguém ficou vivo do lado de fora? Então tudo começou através da família de Noé. E Deus está dizendo, você precisa aprender a recomeçar. Porque talvez o teu recomeço você ache que seja uma coisa, mas Deus te trouxe aqui para te trazer clareza. Você precisa aprender a recomeçar. Noé sabia para onde estava indo? Quando Noé entra na arca, ele sabe para onde está indo? Ele não sabe para onde está indo. Ele simplesmente vai. Então o recomeçar é isso. É você continuar, mesmo sem saber para onde vai, mesmo sem saber aonde vai chegar. O recomeçar é você se levantar e continuar a caminhar. Você precisa se desprender de coisas que te fazem mal. De coisas que não acrescentem nada. Porque para mim você esconde. Para a liderança você esconde. Para o teu amigo, para o teu irmão do lado, você esconde. Mas quando Deus abre as comportas do céu e desce na casa para sondar coração, meu amigo, você não tem noção do que Deus é capaz de fazer. Então é mais louvável você assumir e dizer, eu não tenho responsabilidade para isso, eu não tenho cafife para isso, do que você colocar as tuas mãos e não fazer com excelência. Então se é para adorar, adore com excelência. Porque se você não adorar, não se preocupe, as pedras clamarão. E clamarão com excelência. Se é para lavar um banheiro, lave com excelência. Se é para limpar um chão, limpe com excelência. Se é para fazer uma comida, faça com excelência. Não faça para querer ser reconhecido e ganhar crédito com o homem. Porque o mistério de Deus é com você. Não faça para querer ser reconhecido pelas pessoas que estão ao teu redor. Porque no momento em que Deus te coloca no campo do anonimato para ser tratado, não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem amigo, não tem vizinho, não tem ninguém. Porque Deus vai cegar todos que estão ao teu redor. Sabe por quê? Porque tratamento particular entre pai e filho é quando Deus pega o vaso para quebrar ele na olaria. Deus não vai permitir ninguém chegar nessa aprovação. Deus não vai permitir teus pais sentirem a tua dor. Deus não vai permitir ninguém sentir a tua dor, porque é tratamento de pai com filho. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar.
Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. E esta noite é uma noite que Deus vai desencadear coisas no mundo espiritual. O Espírito aqui já me revela que nessa noite será desencadeada coisas no mundo espiritual, porque Ele conhece corações. O que vai acontecer aqui, irmãos? Moisés vai passar por todo o tratamento. E Deus fala assim: Moisés, agora chegou a tua hora. O que isso significa, irmãos? Tem situações da nossa vida que você não entende o que está acontecendo contigo. Você não consegue compreender. Só que a situação é: Deus não quer que você compreenda, porque o teu pensamento é completamente limitado a isso. Obrigado, missionária. Você não precisa entender, você tem que viver. Porque é a vivência, é o viver que vai te ensinar. É o viver que vai te fazer crescer. É quando você perder que você vai aprender a dar valor. É quando você cair que você vai aprender a levantar. Então, a situação de Deus aqui não é sobre quem está te deixando, não é sobre quem te abandonou, não é sobre quem virou as costas para você, não é sobre quem te largou. A situação aqui é que você está quebrado nas mãos do oleiro. E quando alguém está quebrado nas mãos do oleiro, é necessário deixar o oleiro trabalhar. Porque cabe a nós dizer para ele, falar assim: não, desse lado já está bom, faz mais desse aqui lado. Não. Deus está dizendo: respeite o meu tempo de tratamento na tua vida. Não queira acelerar processos. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente tem um sonho, a gente nunca deve expor esse sonho em vitrine. Principalmente quando esse sonho está em processo de gestação. Em processo de gestação não se põe sonho em vitrine, porque você não conhece o coração das pessoas, você não conhece os pensamentos das pessoas. Talvez alguém esteja aqui, talvez por uma obra que foi feita, ou por uma ação que foi feita, ou por alguém que te judiou, ou por alguém que te escravizou, ou por alguém que te humilhou, que te atacou, que te apontou, eu não sei. Mas Deus está dizendo: não é o fim. Porque tem gente olhando para essa situação e dizendo: aquele ali não tem mais jeito para nada. Alguém no Egito já estava dizendo: Moisés morreu porque ele sumiu. Moisés morreu, mataram Moisés. Só que Moisés estava na onde? Campo do anonimato. Sendo tratado no campo do anonimato. Vocês têm noção do que é isso? Você tem noção do que é você chorar e não ter ninguém para te abraçar? Porque Deus quer que você chore e sinta aquela dor da humilhação, do excluimento, do vazio. Porque é essa dor que te vai fazer levantar das cinzas. Só que vai fazer te levantar mais forte. Vai fazer te levantar com mais ânimo. Vai fazer te levantar com mais garra. Quando vir a tempestade, você vai falar: meu, essa tempestade está doendo, mas eu já passei por situações piores. Eu vou continuar. Eu ainda estou de pé. Eu vou ficar de pé, porque quem me sustenta não perde batalha. Quando Deus trouxe Moisés, foi um espanto. Porque muitos acharam até que Moisés tinha morrido. E o que vai acontecer aqui? Moisés está pronto para toda aquela situação. E aí a gente vai enfrentar tudo aquilo que você já sabe. Eu preciso chegar no capítulo 33. Quando a gente chega aqui nesse capítulo de número 33, a situação está muito complicada e é um capítulo que me dá medo.
Por quê? Porque aqui, a epígrafe do texto, ela é bem discreta e bem clara. Quando ela diz, e o Senhor enviará um anjo, e Deus enviará um anjo, mas o Senhor não irá com eles. Então isso para mim é terrível. Porque uma coisa é você caminhar com Deus, outra coisa é você caminhar sozinho. Então eu prefiro não ter nada, mas ter a presença de Deus, do que ter dinheiro e não ter a presença de Deus comigo. Porque do que vai valer a pena eu ter dinheiro e não ter sabedoria? Do que vai valer a pena eu ter riquezas e não ter como dominar aquilo? Do que adianta ser o grandão, ser o bambambam e não ter a presença de Deus comigo? Não adianta a gente ter 300 mil seguidores no Instagram e ser reconhecido pelo homem, mas quando Deus abre o céu e diz, quem é esse? Quem é você? Esse aqui eu não conheço. Esse aqui eu não conheço. O que adianta ser reconhecido pelo homem e não ser reconhecido por Deus? Porque eu vou te falar uma coisa, amigo. Não fica pensando que Deus vai abrir o céu e vai se apresentar para você com veste de ouro e aquela coisa toda iluminada, não. Porque às vezes ele vem em forma de alguém se arrastando no chão. Às vezes tu não tem nada, tu tem um pacote, meio pacote de arroz, mas Deus faz questão de enviar alguém lá, ó. Dá um pouquinho de arroz que eu tô com fome, minha família não tem nada para comer. Sabe o que é isso? É Deus querendo saber como que está o teu coração. Como que está o nosso coração? Porque Deus pode muito bem usar pessoas grandes, com dinheiro, com riquezas, para abençoar os pobres. Mas por que Deus usa os pobres para abençoar outros pobres? Por quê? Porque as pessoas não entendem que a pobreza e a riqueza não se refere sobre dinheiro, sobre ouro, sobre prata. Porque você pode não ter muito dinheiro, muita riqueza, mas você tem uma esposa, você tem uma família, você tem filhos, você tem uma casa, você tem um trabalho, você tem dignidade, você chega a ver seu filho te abraçando, você é rico e não sabe. Aí, pô, muitas das vezes a pessoa tem dinheiro para dar e vender, não consegue dormir quando deita na cama. Não consegue dormir. Então, é terrível porque a epígrafe diz, Deus não vai com o povo. Só que aqui, o que vai acontecer aqui? Eles estão saindo de mais uma idolatria aqui. Porque aqui eles fizeram um bezerro de ouro, aqui nos capítulos passados, e adoraram porque eles acharam o quê? Eles acharam o quê? Que Moisés tinha morrido. Aí eles fizeram o quê? Vamos fazer um bezerro de ouro para adorar. Então, olha só. Foram pessoas que eles presenciaram as pragas do Egito, onde nenhum hebreu foi atingido. Olha só. Eles presenciaram o mar se abrindo, onde nenhum hebreu morreu nas mãos de Faraó. Eles presenciaram a comida caindo do céu. Mas aqui eles fazem o bezerro de ouro porque eles acham que Moisés morreu. Então repare que Moisés está lidando com gente que está no presente, mas não se desligou do passado. Está no presente, mas não se desligou no passado. Diz que perdoou, mas não perdoou nada, porque vive lembrando as coisas passadas. Hipócrita. Isso se chama hipocrisia. E Deus conhece. Eu não conheço. Eu não sei.
Porque quando eu olho para você, eu vejo a tua casca. O teu de fora, a tua casca. Mas quando Deus olha para você, Deus conhece o que passa dentro do teu coração. Então era gente que estava no presente, mas não tinha se desconectado do passado. Porque carregava marcas, carregava ferida. Então, é necessário você deixar o passado para trás para vivenciar o novo de Deus no futuro. Porque se você for querer colocar o passado no presente que Deus está fazendo na tua vida, pode ser prejudicial para o teu futuro adiante. E o que vai acontecer aqui? Como é, irmão Augusto, que Moisés vai justificar essa ação para Deus. Porque Moisés aqui não pode dizer assim: ah, Senhor, eles fizeram isso porque eles acharam que eu tinha morrido. Ah, não, eles fizeram isso porque fizeram sem maldade. Como que Moisés justifica essa ação diante de Deus? Não tem justificativa. Moisés não tem o que fazer aqui, porque a ira de Deus desceu sobre essa gente. Moisés não tem o que fazer. Então o que ele vai fazer? Ele começa a rogar. Ele começa a rogar. E olha o que ele começa falando aqui, ó, no versículo de número 12. Glória a Deus, 33, 12. Moisés começa a rogar e o texto diz: e disse Moisés: vê tu me disses, faz subir este povo. O que significa isso? Vê, Senhor, tu. Ele começa a rogar e ele começa a falar para Deus, trazendo para a linguagem de hoje: Senhor, pelo amor de Deus, lembra-te de que foi o Senhor que me fez subir com esse povo do Egito. Não faça isso com essa gente. Essa gente é teu povo, são teus escolhidos. Ele começa agora a rogar, que é a única solução que ele tem diante de Deus, para que Deus não venha fulminar essa gente no meio do deserto. Porque Deus aqui, não é que Deus está furioso, Deus está decepcionado. Porque imagina pessoas que vivenciaram milagres e prodígios, que Deus resgatou das garras de Faraó, da pior escravidão do mundo, para no final fazer um bezerro de ouro e adorar. Então, Moisés não tinha saída, ele não tinha escolha para justificar aquele povo diante de Deus. Então ele começa a fazer o quê? Ele começa a orar. E quando ele começa a orar, ele começa a trazer à memória tudo que Deus havia falado para ele. Em oração, ele se rasga e fala tudo. E o que vai acontecer? Antes de acabar o capítulo de número 33, Deus muda a rota daquele povo. Repita comigo nessa noite: mudando de rota. Eu sei, irmãos, que essa palavra aqui não são para todos. E não também. E aqui para mim, nessa noite, não me interessa, irmãos. Não me interessa a situação de você estar aceitando isso ou não. Eu sei que tem alguém aqui que precisa ouvir essa profecia que Deus me trouxe aqui para falar para alguém que Deus vai mudar a rota da vida de alguém que está aqui. E quando eu falo mudança de rota, eu falo de destino. Eu estou falando aqui de destino, porque eu estou pregando aqui para humilhados. Eu não estou pregando aqui para gente forte. Eu estou pregando aqui para gente quebrada.
a gente que foi rejeitada, que foi humilhada, que foi abandonada. Então o meu interesse aqui não é saber se você está aceitando isso. O meu interesse aqui é saber se essa palavra terá o poder de te libertar, de fazer com que você se posicione nesta noite. O que me preocupa é de saber que pessoas que sabem que estão em um estado pecaminoso diante de Deus, um estado ruim e mau, e não fazem nada para mudar essa cena. E não se iluda com não tem problema, é só dobrar o joelho e orar para Deus que Deus perdoa. Nós estamos no tempo da graça, não tem problema. Tempo da graça, nós pode pecar e no outro dia nós dobra o joelho e ora e está tudo certo. Nós pegamos um negócio aqui, pega outro negócio aqui, esconde um negócio no bolso, leva um negócio para cá, está tudo certo. Dobra o teu joelho depois, meu irmão, e pede perdão que está tudo certo. Nós estamos no tempo da graça. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E terrível coisa é, irmãos, o infiel. O infiel. Deus está dizendo essa noite: você não vai precisar fazer nada. Nada. Porque quando ele cair nas minhas mãos, ninguém mais tira. Sabe por quê, missionária? Porque quando o texto diz horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, Deus está falando aqui de vingança. Deus está querendo dizer assim, ó, você tem que tranquilizar o teu coração. Porque a tua vingança, a tua justiça é falha. Você é homem, você veio, nascido, gerado do pecado. Agora eu, o Deus poderoso, que estou assentado no meu trono de glória, que tenho a espada da justiça nas minhas mãos, eu quem faço justiça na terra. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus está dizendo, tu pode enganar A, B, C, mas a mim você não engana. Eu conheço até onde a tua verdade vai. Eu conheço até onde a tua mentira se estende. Eu conheço e sei e falo porque eu sou do teu coração. E sabe o que acontece? É interessante que Deus está falando nessa noite, porque normalmente o pecador costuma se incomodar. Porque ele se incomoda quando a palavra vem de encontro e confronta aquilo que está em oculto. Mas a palavra de Deus, ela vem para confrontar. Porque se não tiver confronto, não tem libertação. E se não tem libertação, não tem como ir para o céu. Então é melhor ser corrigido por Deus, ser endireitado e ser alinhado, do que ir para o inferno com carro, com dinheiro, com riqueza. O pecador não gosta de ser confrontado. O pecador não gosta de ser confrontado. Só que a palavra de Deus diz: Ele revela o oculto e o escondido. Conhece quem está em trevas e sabe quem é da luz. Então, debaixo dessa palavra, o que vai acontecer? Deus vai mudar a rota de uma geração. Por causa do povo? Não. Por causa do quê? Por causa do quê? Foi por causa da oração que Deus decide salvar o povo. Aí Deus levanta um libertador.
E agora a gente vê de novo, por causa da oração, Deus mudando a rota para salvar toda uma nação. É por causa de oração que o peixe muda o percurso e cospe Jonas em terra firme. É por causa da oração que Josué faz o sol parar diante da terra. É por causa da oração que os leões não devoram Daniel naquela cova. É por causa da oração que aqueles homens não são queimados no óleo quente, fervente. Aumentado 7 vezes mais. Deus está dizendo: não queira transmitir responsabilidade para os outros. Porque aquilo que tu tem que fazer, você tem que tomar vergonha na cara, se levantar e fazer. A gente precisa de ajuda em oração, precisa. Mas aquilo que a gente tem que fazer, ninguém vai fazer por nós. Eu já ouvi dizendo aqui sobre tirar pedra. E é interessantíssimo isso aqui, porque quem fala isso é Jesus. O que Jesus disse? Tirai-a. Ele diz, tira a pedra. Se ele está falando para tirar a pedra, porque alguém colocou a pedra lá. Não é isso? Não é isso? Sim ou não? Se ele está dizendo tirar a pedra, é porque alguém colocou a pedra lá. Não é verdade? É Jesus dizendo, aquilo que você tem que fazer, Ele não vai fazer por você. Ele sabe. Por quê? Porque Ele conhece o pensamento. Só que é necessário a gente confessar. É necessário a gente dobrar os nossos joelhos e confessar. Ele sabe. Tirai a pedra. Era Jesus dizendo, vocês colocaram a pedra, então vocês vão tirar a pedra. Porque o tirar a pedra é com vocês que colocaram. Agora o ressuscitar o morto deixa comigo. Que isso daí deixa nas minhas mãos. Deixa nas minhas mãos, que nas minhas mãos eu faço. O tirar a pedra é com você, mas o ressuscitar o morto é comigo. O tirar a pedra é com você, mas o fazer o impossível, deixa comigo. Ele diz, Lázaro, vem para fora. Ele chama pelo nome, especificamente pelo nome. Por quê? Porque se ele falasse assim, levanta e vem, o que ia acontecer, irmãos? Todos os mortos iam se levantar e ia sair ao som da sua voz. Então ele diz o quê? Lázaro! Levanta e sai para fora. É Deus dizendo, o tempo da tua caverna acaba hoje. O tempo da tua caverna acaba hoje. Deus está dizendo, é tempo de sair para fora da caverna e vivenciar o tratamento de Deus. Deus está dizendo, eu não estou permitindo essa dor chegar na tua alma para te deixar desfalecido no deserto. Deus está dizendo, você pode estar ferido, você pode estar machucado, mas Deus está te dando respaldo para continuar. Você não está sozinho nessa guerra. O estar nessa casa de recuperação é o estar em uma olaria. É o estar quebrado nas mãos de Deus. Porque, meu querido, inteiro ou quebrado, você está nas mãos do oleiro. E é sobre isso. Porque Deus não usa vaso quebrado nem vaso rachado. É necessário Deus fazer o quê? Quebrar. Porque quando Deus fala assim, Jeremias, eu preciso te mostrar algo agora. Até o capítulo 18 Deus está falando. Deus fala. Mas quando chega no capítulo 18, Jeremias, desce, porque agora eu preciso te mostrar. Desce. Quando Jeremias desce, o que ele vai ver? Um homem moldando um pedaço de barro. Certo? Olha só esse mistério. O pedaço de barro é só um pedaço de barro. Só que nas mãos do oleiro vai tomando. E Jeremias vai observando. Só que Jeremias, ele é um profeta, só que ele é homem. Então a visão, a mente dele também é limitada. Então ele vai entender, ele vai olhando aquilo, só que ele não entende completamente aquela visão.
o porquê que Deus está mostrando aquilo para ele. Ele vai vendo que o vaso está se tornando, o barro está se tornando um vaso. E está tomando forma. E Deus está em silêncio. E ele está olhando. E ele está olhando e Deus está em silêncio. E de repente aquele barro já virou um vaso nas mãos do oleiro. E Jeremias está olhando, mas não está entendendo. E Deus está em silêncio. Mas é quando o vaso nas mãos do oleiro se quebra, é que Deus quebra o protocolo do silêncio e fala: Jeremias! É quando o vaso se quebra nas mãos do oleiro que Deus se levanta para falar: Jeremias! Está vendo? É assim que está a minha casa de Israel. Então nós precisamos entender, irmãos, que o silêncio de Deus faz parte do processo. Qual processo? Processo de estabilidade. Processo de estrutura. Não é vergonhoso você admitir que não aguenta. Não é vergonhoso você admitir que não está apto ainda. Não é vergonhoso você sair de cena. O vergonhoso é você querer lutar vulnerável e saber que nunca vai vencer essa guerra. Por quê? Por causa do teu estado. Por causa das tuas feridas. Por causa do que tu carrega, por causa das tuas mágoas, por causa da falta de perdão, por causa dos buracos que ainda estão em você. Então, vulnerável, ninguém vence batalha. Então é mais fácil sair de cena para dizer assim: não, eu preciso me tratar. Agora o tempo é de mim, eu preciso me curar. Porque primeiro Deus vai fazer em você, depois Deus vai fazer através de você. Primeiro Deus faz em mim e depois através de mim. Porque um doente não cura outro doente. Certo? Ninguém que está doente vai curar outra pessoa doente. Então primeiro Deus tem que fazer em mim, depois Deus vai fazer através de mim. Certo? Moisés, agora eu quero finalizar aqui. Moisés sabia do que Deus tinha para a vida dele, certo? A promessa estava lá. Quem prometeu? Deus. E quando Deus promete, ninguém vai contra a palavra de Deus. O segredo aqui, irmãos, não é você querer sair correndo na velocidade da luz para chegar logo na promessa. A promessa já está garantida. Quem te prometeu não perde batalha. Quem te prometeu não mente. Então a promessa já está garantida. O segredo que eu preciso fazer você entender aqui nessa noite é o decorrer da caminhada até chegar na promessa. Por quê? Porque chegar na promessa é uma certeza de que você vai chegar. Só que o segredo é o que vai acontecer ao decorrer dessa promessa, ao decorrer da caminhada. Deus não quer que você chegue até ela na velocidade da luz, porque quando alguém vai na velocidade da luz, não cria diálogo, não tem diálogo, não tem intimidade, não tem. O que Deus quer? O que Deus quer? Deus quer que no decorrer da caminhada a gente crie intimidade. A gente crie intimidade, a gente diálogo com Deus, experiências com Deus, para quando nós chegarmos na promessa, nós estarmos aptos para não voltar para trás depois do peso da responsabilidade. Porque não dá para voltar para trás depois do peso da responsabilidade. Não tem como você abandonar uma igreja depois que Deus já te mandou centenas de vidas, e depois de centenas de almas que já foi salva, já foi liberta, e do teu chamado. Como que você vai fechar as portas da igreja e abandonar um povo? Não tem como. Então, para se manter sobre o peso da responsabilidade, é preciso, ao decorrer da caminhada, criar intimidade, diálogo, conversa, intimidade.
Por quê? Porque é através dessa intimidade que Deus vai nos dar o sustento, a sabedoria, a força, a maturidade, o crescimento. Então o que Deus tem para nossas vidas nessa noite de hoje é: se você crê, 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 verás o poder glorioso de Deus. Infelizmente, não é todo mundo que crê. Infelizmente, não é todo mundo que tem fé. Porque às vezes as pessoas acham que tem fé, mas não tem. É aquela emoção, do calor da emoção e aquela coisa tal. Então, quando você crê de verdade, que você tem a fé de mover montanhas, que você crê no poder de Deus, irmãos, nada tem o poder de te parar. Nada. Por quê? Porque Deus vai na frente quebrando toda a barreira, todo impedimento. Eu estou falando isso aqui, eu estou pregando isso aqui porque eu não estou pregando aqui sobre presente. Eu estou pregando aqui sobre algo que Deus vai fazer no futuro de alguém aqui. Essa mensagem é uma preparação para o que Deus tem para colocar sobre as tuas mãos. Eu estou falando aqui de peso de responsabilidade. Eu não estou falando aqui de escolha própria. Porque se é pela tua escolha própria, você decide não estar, você decide não aceitar. Mas eu vim te dizer que a tua escolha diante a palavra de Deus não significa nada, porque ninguém tem o poder de revogar aquilo que Deus já decretou de que vai acontecer. E Deus te trouxe aqui, te permitiu, você está aqui, vivo nessa noite, para que você entenda que o peso da responsabilidade que você vai adquirir através desse tratamento espiritual, através dessa moldura, através dessa lapidação, através desse deserto, vai te capacitar para você estar apto para isso. E essa responsabilidade, não estou falando só de, porque vai ser um pastor, vai liderar a igreja, mas possa ser que seja uma responsabilidade de um marido, de um pai de família, de um chefe de trabalho, de algo que Deus tem para colocar sobre as tuas mãos como liderança, como peso de responsabilidade. E você precisa entender isso. Por quê? Porque toda palavra que sai do altar de Deus é digna de aceitação. Então o que acontece, irmãos? A gente precisa entender, eu estou encerrando aqui agora. A gente precisa entender que quando Deus escolhe, imagine o impacto de você chegar no lugar que você foi humilhado, que alguém apontou o dedo e falou assim: esse aí vai morrer, vai para o inferno, porque para ele não tem mais jeito. Imagine você voltar para um lugar onde te amaldiçoaram, onde cuspiram em você, onde te rejeitaram, você chegar sobre a palavra de Deus, você chegar revestido do poder de Deus. Porque quando alguém está revestido do poder de Deus, meu querido, Deus está dizendo: eu vou fazer isso porque você merece? Não. Porque você pode? Não. Porque você é? Nós não somos nada, não podemos nada, não fazemos nada. Quem somos nós? Deus vai fazer isso, sabe por quê? Porque Ele ouviu a oração de alguém. Alguém está aqui se frustrando, sabia? Que eu estou pregando para a gente aqui frustrada, que diz: eu já estou orando há tanto tempo, eu já estou clamando há tanto tempo, eu já estou pedindo há tanto tempo,
Eu já estou tanto tempo nesse lugar e nada acontece, nada muda, nada vai para frente. O que eu vou fazer? Eu já não tenho mais força, já não vejo mais sentido para nada. A única coisa que passa na minha cabeça é de sumir no mundo, de me matar, de tirar a minha vida. Mas Deus está dizendo: hoje eu estou mudando a tua rota. Hoje eu estou te dando orientação para você prosseguir no deserto. Hoje eu estou te dando maturidade para você enfrentar essa dor que você carrega. Sabe por quê? Porque enquanto você não aprender a governar a sua dor, você não vai poder governar o que Deus tem para te dar. José só foi governador do Egito porque conseguiu governar a sua dor. E eu estou falando de alguém aqui que foi vendido, de alguém que foi humilhado pelos irmãos, de alguém que foi lançado no poço, de alguém que foi humilhado, foi traído, mas ele aprende a governar a dor. E quando ele aprende a governar a dor, quando ele aprende a governar a dor, ele se torna o governador do Egito. Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou te dar sabedoria para governar tuas dores. Esses buracos, essas feridas que te tormentam, não vão ter o poder de parar a promessa que Deus tem para a tua vida. Deus vai te dar sabedoria para governar essa dor. E essa dor vai ser a motivação para você continuar. Ah, não, porque eu quero voltar lá, porque eu quero humilhar todo mundo. Todo mundo vai ver o bem, eu vou sair pisando em todo mundo. Não. Você sabe o peso do que é você ser transformado por Deus? Você sabe o peso do que é você carregar um milagre? Porque é através do milagre que Deus vai fazer na tua vida que muitas outras almas vão ser salvas para Cristo. Porque primeiro Ele quer fazer em você, e depois através de você. Você não vai chegar para humilhar ninguém. Você vai chegar, sabe para quê? Para dizer assim, ó: eu tenho um Deus que vive, um Deus que reina, um Deus que não abandona os necessitados, os humilhados, os que foram abandonados, excluídos, os que foram cuspidos. Eu tenho um Deus que cuida dos humilhados. E é por isso que eu estou aqui. Então você precisa criar esse sentimento dentro de você, que a tua melhora, o teu levantar não será para humilhar ninguém. O teu milagre será
para glorificar a Deus. E você será uma ponte na vida de outras pessoas. Porque através de outras pessoas, através do teu milagre, através da tua conduta, do teu caráter, é que você vai salvar muitas almas pro reino de Deus. Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Irmão Marcos, eu quero tomar uma decisão hoje nessa noite. Eu estou aqui, mas eu estou desorientado. Eu estou com a minha cabeça desorientada. Eu estou com Cristo, mas não estou. Eu estou com Deus, mas não estou. Eu estou na casa dele, mas não estou. Então, a partir dessa noite, eu quero tomar uma decisão de mudança de destino. Eu quero entregar a minha vida 100% para Jesus. E a partir dessa noite, Ele que vai fazer na minha vida. Eu só vou deixar ser guiado. Se é para ser corrigido, eu vou ser corrigido. Se é para ser obediente, eu vou ser obediente. Se é para fazer, eu vou fazer. Se é para ficar sentado, eu vou ficar. Eu só quero estar no centro da vontade de Deus para poder receber aquilo que Ele tem para minha vida. Eu não quero emocionismo aqui. Ninguém emocionado. Eu quero pessoas com decisões. Eu estou decidido. Eu tomei posse dessa mudança de rota. E a partir dessa noite, eu estou dando esse passo. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero orar. Em 5 minutos eu vou entregar, porque já são 10 horas. Todo mundo aqui já tem Jesus aceito no coração, sim? É isso? Já tem, né? Tem alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus pela primeira vez? Ou é todo mundo que já é cristão aqui? Todo mundo já é cristão? O Senhor quer aceitar Jesus Cristo nessa noite? É? O Senhor quer aceitar? 2, eu quero te... Vem aqui na frente, filha. Não tinha confessado ainda. Não confessou. O Senhor também vai aceitar? Vai então reconciliar com Cristo. Então hoje você vai se reconciliar com Cristo. Essas 2 pessoas aqui estão aceitando a Jesus nessa noite. É isso? É isso? Tem mais alguém aqui que quer aceitar a Jesus? Eu digo, irmãos, de responsabilidade. Você ouviu a palavra aqui hoje. Estão aqui a liderança de prova. O Espírito Santo de Deus é testemunha. Tem mais alguém aqui que gostaria de aceitar a Jesus nessa noite? Tem mais alguém? Eu quero te convidar a vir aqui. Eu sei que tem mais alguém que precisa dar espaço, mas eu não vou forçar. Tem mais alguém aqui? Levanta e vem. Nós vamos estar orando por você. Amém? Senhor Jesus. Eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. No livro da vida. E me guarda. Até o dia da tua vinda. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Fica aqui que eu vou orar. 2 almas confessando a Jesus como único e suficiente Salvador. Amém? Cabe vocês que já estão aqui, já são cristãos, ajudar, orientar, amamentar, tá? Isso aqui é como se fosse um bebezinho agora. Amém? Agora vocês, todos aqui vão se reconciliar com Cristo, é isso? É isso? É isso mesmo que vocês querem? É essa decisão que vocês querem tomar? Coloca a mão no coração de vocês.
Senhor, teus filhos aqui diante do teu altar, Pai. Diante do teu altar, Senhor, eu te apresento essas vidas em tuas mãos. Tu conheces, Senhor, coração. Tu conheces as dores, Pai, na alma, as frustrações. Espírito Santo, eu sinto a tua presença, Senhor, em nosso meio. Eu sinto o mover do teu Espírito Santo. Tem gente sendo curada aqui nessa noite. Tem gente sendo tocada pelo poder do Espírito Santo aqui nessa noite. Tem gente que está sendo curada pelo poder do Espírito Santo aqui nessa noite. Eu estou vendo o Senhor jogando por terra uma grande barreira. Cadeias têm se quebrado, correntes têm quebrado. Deus está dizendo: eu vou fazer você se levantar. Eu seguro nas tuas mãos, filho, nessa noite. Eu te ponho de pé porque eu sou teu Deus. Oh, Espírito Santo, cura. Entra com cura na alma nessa noite, Pai. Está aqui o teu povo que decidiu, Senhor, que tomou essa decisão, Pai querido, de mudança de rota, que tomou para si essa responsabilidade, Senhor, porque entende diante, Pai, da tua presença, diante das tuas mãos, a responsabilidade que é carregar a cruz do Evangelho, Senhor. Dá força para esses gideões, dá força para essa geração, dá força, meu Pai, para esses homens valentes, meu Pai querido, nessa noite. Transforma pensamento, transforma coração, transforma, meu Pai querido, da direção, da orientação. Quebra, Senhor, todo impedimento, toda barreira nessa noite, meu Pai querido. Ajuda os teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Derrama a tua unção sobre os teus filhos nessa noite, Pai. Guarda, purifica, sara as feridas, meu Pai. Que a partir dessa noite eles venham, Pai querido, ser transformados pelo poder da tua palavra, Senhor. Que eles venham ter força, que eles venham ter garra, que eles venham, Senhor Jesus, ter ânimo, Senhor, ânimo de estar na tua presença, de fazer a tua vontade com excelência, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero profetizar na vida desses homens de Deus. Eu profetizo, Senhor, um divisor de águas. Eu profetizo um divisor de águas, Pai querido, no coração de cada um que está aqui. Meu Deus, rios, os rios de águas purificadoras, Senhor, vai invadindo, Senhor, vai limpando, vai curando, vai restaurando. Dá sabedoria, meu Pai querido, para os teus meninos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero profetizar grandes empresários aqui em nosso meio. Eu quero profetizar, Senhor, profissionais na área da saúde. Eu quero profetizar aqui, Senhor Jesus, grandes empreendedores. Meu Deus, eu creio, Senhor, no teu mover. Eu creio, Senhor, na palavra que é liberada do teu altar, porque o altar nunca toma, o altar sempre devolve. Meu Deus, eu quero dar uma palavra, eu quero liberar uma palavra, meu Pai, para os teus filhos. Eles vão conseguir sim, porque as tuas mãos estão com ele, porque o Senhor se faz presente nessa caminhada, nessa história. Meu Deus, levanta
Levanta, grandes empreendedores. Levanta, Senhor, aqui em nosso meio, meu Pai. Quebra, Senhor, todo impedimento, toda palavra de maldição que foi lançada, que foi jogada. Quebra, Senhor, nessa hora, meu Pai. Ajuda os teus filhos a liberar esse perdão. Esse perdão que eles carregam consigo. Essa falta de perdão, Senhor. Talvez não todos, mas ajuda aqueles que têm dificuldade de liberar o perdão, Senhor. Porque entende, Pai, que é por causa do perdão que muitas coisas não aconteceram ainda na vida dele, Pai. Então ajuda nessa noite, Senhor. Dá força, estrutura e a sabedoria que teus filhos precisam nessa noite. Em nome de Jesus. Você pode abraçar alguém que está aí do seu lado. Abraça alguém que está aí do seu lado. Abraça alguém. Nós já acabamos aqui. Abraça alguém que está aí do seu lado. Mas dá aquele abraço forte, irmão. Não é aquele abracinho meia boca, não. Dá um abraço forte. Ó, tem alguém aqui que precisa de um abraço. Aqui, ó, esse homem aqui, ó. Dá um abraço forte. Dá um abraço forte. Isso. Dá um abraço forte. Isso. Agora eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Vou falar alguma coisa aqui para vocês. É na unidade que vocês vão crescer. É na união que vocês vão crescer. É dando a mão um pro outro. É sendo o braço e o ombro amigo um do outro. Que Deus vai fazer vocês crescerem. Porque é aqui, na olaria, que vocês estão aprendendo. Que vocês vão crescer. E que vocês vão ser um grande homem de Deus. E eu creio que vai ter pessoas que vão olhar para vocês e vai dizer: quem te viu e quem te vê. E não se preocupa, porque vai ter perdão também. Vai ter pessoas que vão pedir perdão do que fez e do que falaram. Mas você precisa estar pronto para isso. Amém, meus irmãos? Quantos podem aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite? Eu quero aqui agradecer a Deus a vida dessas pastoras, dessa missionária abençoada. Que Deus abençoe grandemente a vida dessa mulher de Deus. Irmãos, Deus, Ele é tão maravilhoso. Eu quero chamar, vem aqui, filho. Vem cá, filho. Isso. Vem cá. Sobe aqui no altar do lado da tua esposa. Dá a mão para tua esposa, filho. Deus mandava colocar isso aqui em cima de vocês, das mãos de vocês. Pastor, ninguém vai impedir o agir de Deus nessa união. Deus está dizendo: eu não mantive vocês vivos, de pé, até hoje, para ser cauda. Grande é a obra. E Deus sabe e conhece o peso da responsabilidade que vocês carregam. E é por isso que nessa noite eu vi o Senhor tirando um